Boas-vindas a este detalhamento trazido pela Ford College. Nosso objetivo hoje é bem direto e extremamente prático. Vamos finalizar os checklists de implantação para que eles deixem de ser um simples documento e se tornem um verdadeiro plano de ação totalmente legível por máquina e projetado especificamente para a rede Solana. O foco aqui é pegar aqueles conceitos e riscos abstratos e transformar tudo em ações concretas, definindo de forma exata de quem é a responsabilidade de cada uma delas. Aí a gente pensa, as chaves estão no lugar certinho, os nós RPC estão respondendo perfeitamente, o ambiente está mais do que pronto. Mas e agora? Quem tem autoridade para dar o próximo passo? É muito comum a gente ver por aí ambientes de implantação impecáveis, mas bem na hora H rola aquele clássico e caótico empurra-empurra, simplesmente porque falta clareza sobre quem de fato deve apertar o botão. É exatamente aqui que a nossa perspectiva precisa mudar. Um checklist de implantação não deve, de jeito nenhum, ser encarado como uma daquelas tarefas administrativas entediantes ou só uma lista de boas intenções. Sem responsabilidades atribuídas, é só isso que ele vira. Mas, quando estruturado do jeito certo, a história é outra. Ele se transforma em um contrato operacional vivo e vinculativo, prontinho para ser lido e executado pelas máquinas. Para colocar ordem na casa, nosso roteiro tem 6 etapas fundamentais. 1. O fim do caos. 2. Fases de implantação. 3. Quem faz o quê? 4. Critérios de sucesso. 5. O código do checklist. E 6. Gestão de riscos. Vamos nessa? Etapa número 1. O fim do caos. Saindo do empurra-empurra, direto para uma propriedade clara de tarefas. Etapa número 2. Fases de implantação. Estruturando muito bem a nossa linha do tempo. Olha só, para acabar com o caos de vez, a gente começa dividindo aquela montanha colossal que é a implantação em 3 etapas super fáceis de gerenciar. A validação para a implantação checa o ambiente e a compilação. A execução, é a submissão das transações e a interação com o cluster em si. E por fim, a verificação pós-implantação confirma o estado final lá na blockchain. Tratar as ações dentro dessas 3 janelas de tempo elimina qualquer tipo de ambiguidade. Etapa número 3. Quem faz o quê? A escalação da nossa equipe de implantação. O grande segredo aqui é focar nas responsabilidades operacionais e não naqueles cargos corporativos tradicionais. O responsável pela compilação cuida da integridade do código, o responsável pela implantação lida diretamente com as transações, o verificador on-chain atesta o estado final e o responsável por incidentes entra em ação caso dê alguma zebra. Essa equipe funciona como o elenco do nosso contrato operacional. E, claro, sempre contando com substitutos designados. Afinal de contas, a operação não pode simplesmente parar só porque alguém foi buscar um café, né? E essa estrutura ilustra de forma brilhante como todas as peças se encaixam. Cada fase tem um item prático associado a um papel primário e, muito importante, a um limite de tempo bem estrito para escalonamento. Por exemplo, se o responsável pela implantação tem 5 minutos para enviar a transação e esse limite expira, o processo é imediatamente escalonado. Sem achismos, sem subjetividade, apenas regras claras operando em total sincronia. Etapa número 4. Critérios de sucesso, onde a gente garante que tudo seja verificável. Sabe, um checklist sem condições de sucesso claras é basicamente uma cartinha para o Papai Noel, cheia de esperanças, mas sem garantia nenhuma. E existe uma diferença brutal entre a checagem humana e a checagem da máquina. É exaustivo ter um humano apertando F5 compulsivamente, tentando contar 32 confirmações na rede. Do outro lado, a gente tem a elegância da automação, um campo JSON exigindo o número exato. A máquina não cansa, ela valida de forma implacável. Etapa número 5. O código do checklist, a tradução do processo humano para a execução da máquina. Traduzir esses processos humanos para uma linguagem que a máquina de fato execute é como decodificar o DNA do checklist. Em um formato YAML ou JSON, as pipelines de integração contínua podem simplesmente executar o plano sozinhas. A lógica é super fluida. Primeiro, a gente define a identificação e a fase. Depois, o papel do responsável, a condição exata de sucesso e, por último, o tempo de escalonamento. Tudo bem amarradinho. O grande destaque desse critério de aceitação é ser extremamente explícito. Dá uma olhada nesse pequeno bloco de código. Ele não deixa a menor margem para interpretação. O tipo de checagem é a confirmação da transação, e a máquina sabe perfeitamente que só pode considerar o passo concluído quando registrar exatamente as 32 confirmações, sem tirar nem pôr. É 100% determinístico. E chegamos na etapa número 6, gestão de riscos.
construindo a nossa rede de segurança. Lidando com o blockchain, a única certeza que a gente tem é o inesperado. Por isso, uma etapa de mitigação, como um plano de reversão, o famoso rollback, deve ser tratada como prioridade máxima no checklist. Ela precisa ter um responsável direto e um gatilho muito bem definido. Estratégias de segurança não podem dar as caras só quando o alarme dispara às 3 da manhã. Elas precisam ser visíveis e auditáveis na nossa rotina diária de operações. No fim das contas, a filosofia central de toda essa estrutura se resume a uma ideia bem forte. Um checklist sem responsáveis é apenas uma lista de intenções. Ao amarrar nomes e códigos a cada etapa de validação, execução e gestão de falhas, a implantação deixa de ser uma grande aposta e se torna uma engenharia de fato madura. O contrato operacional vive, respira e reage através dos nossos sistemas de automação. Com toda essa arquitetura montada, a máquina sabe exatamente o que fazer e a equipe sabe perfeitamente como responder. Mas fica uma reflexão técnica super instigante no ar. A organização operacional pode ser impecável. Porém, quando a transação precisa ir de verdade para a blockchain, quem ou qual entidade detém as permissões criptográficas para realmente assinar essas atualizações? Esse é o gancho perfeito para a gente entender melhor sobre controles de acesso. E para continuar mergulhando fundo neste e em outros assuntos essenciais do ecossistema Web3, é só acessar forge.college. O aprendizado nunca para. Até a próxima exploração!